Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa quarta-feira, dia 6 de setembro. Essa semana trazendo a reunião um pouquinho antecipada por conta do feriado. Então, estamos reunidos aqui para a segunda reunião semanal da operação desse mês de setembro. E conforme a rotina, que a maioria já deve conhecer, essa reunião ela vai ser dividida em 3 blocos de apresentação e ao final de cada bloco, teremos um intervalo de 5 minutos para análise das perguntas e para respondermos no bloco pertinente, de acordo com cada pergunta. Então, passando rapidamente pela agenda, essa semana não teremos nenhuma apresentação extra. Então, a organização dessa reunião será feita em 3 blocos, com o primeiro bloco sendo as apresentações feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. Segundo bloco, teremos apresentações da gerência de previsão de carga e da gerência de programação mensal. E, por fim, o último bloco de apresentações será com a gerência de estudos de intervenções na rede e com a gerência de programação diária. Então, para dar sequência, para iniciar a sequência de apresentações, eu vou chamar a Bia para falar sobre a previsão meteorológica e, em seguida, a Ângela vai falar sobre a previsão hidrológica. Bia, a palavra é sua. Obrigada, Diana. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha apresentação. Eu vou começar falando da previsão meteorológica, falar da condição observada essa semana. No sábado e domingo, a intensificação do sistema de baixa pressão aqui no norte da Argentina e no Paraguai favoreceu a formação de áreas de instabilidade que avançaram pelo Rio Grande do Sul, ocasionando totais elevados de precipitação no Jacuí e na bacia do Rio Uruguai. No Jacuí já choveu, o total acumulado está acima da média histórica para o mês de setembro. Então, na primeira semana de setembro, já choveu mais do que a média histórica do mês. E na bacia do Rio Uruguai já choveu 83% da média histórica. E aí, na segunda-feira, esse sistema de baixa pressão deu origem a uma nova frente fria, que avançou pela região sul na segunda, mantendo a condição de nebulosidade e de precipitação, e ontem essa frente fria avançou aqui por São Paulo e centro-sul do Rio de Janeiro. E aí, essa condição de nebulosidade observada no início dessa semana na região sul reduziu a radiação solar na região sul, é um padrão diferente do que observado na semana passada, teve mais dias com predomínio de sol claro, e o contrário ocorreu na região sudeste. Na região sudeste, o início dessa semana foi marcada pelo predomínio de sol claro, então a radiação solar aumentou aqui no sudeste, o que foi diferente do observado na semana passada, onde teve mais dias com céu nublado. E esse aumento aqui da radiação solar no sudeste contribuiu com o aumento da geração solar centralizada, solar fotovoltaica centralizada, essa semana. Em relação à temperatura máxima, a temperatura máxima apresentou elevação, principalmente no início da semana, em Curitiba, em São Paulo, aqui no Rio, em Campo Grande, em Cuiabá, e elas estão mais elevadas do que na semana passada. Apesar que hoje a temperatura já caiu no Rio e em São Paulo, mas essa queda é só hoje, amanhã já volta a elevar. Então, essa semana, nessas regiões, a temperatura máxima fica mais elevada do que na semana passada. Só em Florianópolis e Porto Alegre que a temperatura máxima está estável, por causa da condição de nebulosidade que eu falei, de precipitação, que ontem e hoje deu uma trégua, mas amanhã, a partir de amanhã, volta a ocorrer nebulosidade e precipitação na região sul. Quinta e sexta, ela tem previsão de chuva para o Jacuí, para o Uruguai, e para o Iguaçu e para Incrementar Itaipu. Em relação ao vento, a gente vê uma intensificação da velocidade do vento aqui na região sul essa semana, com valores superiores à semana passada. Isso ocorreu, por conta da baixa pressão, do sistema de baixa pressão que se intensificou aqui na região sul, e também por causa do avanço da frente fria. E aqui no Nordeste, a gente também viu uma intensificação da velocidade do vento no interior do Nordeste, o que contribuiu também para o aumento da geração eólica da região.
essa semana, né? Com valores superiores à semana passada, né? Isso aconteceu por conta do anticiclone do Atlântico Sul, ele ficou mais próximo do Nordeste essa semana, porque intensificou os ventos alísios, né? E aumentou aqui a velocidade do vento. Na semana passada, como a gente teve uma frente fria que avançou pelo Sudeste, litoral sul da Bahia, esse anticiclone ficou afastado. Então, o vento, né, ficou menor, né, e a geração também ficou menor quase a semana toda da semana passada. E essa semana não, essa semana a gente teve já um padrão diferente, né, com o aumento da velocidade do vento nos parques do Nordeste e no Sul também. E aí, a previsão para a próxima semana operativa. Hoje a gente só mostra a previsão do modelo GFS, que ontem, na revisão do PMO, né, na revisão semanal, a gente não teve a previsão do ETA, porque o CPTEC teve um problema para disponibilizar a rodada de ontem do modelo ETA, com problema no data center do CPTEC, então a gente não teve a rodada do ETA, e no processo de previsão de vazão, só entrou o modelo GFS. Então, por isso que a gente só apresenta hoje a rodada de ontem desse modelo. E aí, para a semana que vem, a condição de precipitação é semelhante a essa semana, né, com os maiores totais de precipitação ainda concentrados na região sul, principalmente dentro do Rio Grande do Sul. Então, valores elevados de precipitação continuam sendo previstos para o Jacuí e para o Uruguai também na semana que vem. Na semana que vem são duas frentes frias que avançam, uma no sábado e a outra a partir do dia 11, né, a partir da segunda-feira, e aí contribui com essa ocorrência da precipitação. Em relação às outras variáveis meteorológicas, as temperaturas ficam estáveis em relação a essa semana, tanto a mínima como a máxima. A eólica também segue estável. No início da semana, né, sábado e domingo, deve aumentar bastante, e aí a queda que a gente está prevendo é só para quinta e sexta, então só para o final da semana. Então, em relação a essa, fica estável. E a solar fotovoltaica, geração centralizada, também fica estável na semana que vem. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e passo a palavra para a Ângela. Ângela, seu microfone está no mudo. Obrigada, desculpe. Bom, então agora eu vou apresentar a previsão hidrológica. Como a Diana mesmo ressaltou, essa semana, por conta do feriado, a gente está fazendo a apresentação hoje, quarta-feira. Então, para a nossa semana estimada, que parte dela é verificada e parte dela é prevista, a gente tem valores verificados de sábado até ontem. Então, iniciando aqui pela região sudeste, centro-oeste, com a previsão de precipitação desde o dia 6 até o dia 22. Bia, você não está com a última versão, mas a última versão, gente, está aqui, já está corrigido, e eu vou dar sequência, tá bom? Peço desculpas, porque essa... Pode deixar, Bia, só a data, não se preocupa não. Pode compartilhar assim mesmo, sem problemas. Bom, vou dando sequência aqui, na versão que vai para vocês, já foi corrigida aqui a data, tá? Então, nós temos a previsão de precipitação iniciando no dia 6 até o dia 22, e para as bacias da região sudeste, a gente vê que não tem grande volume de chuva em nenhuma das principais bacias desse subsistema, nem para essa semana, nem para os próximos 15 dias. Por favor, pode ir para a próxima. Então, o acompanhamento de ENA da região sudeste e centro-oeste, a gente vê que a gente está bem pertinho dos 100%, como observado, mas a previsão mensal ainda está abaixo, né, da MLT, com 90%, e tanto o valor
médio como o limite inferior, a gente está abaixo da MLT para as próximas semanas. Pode passar, por favor? A chuva, né, que ocorreu, em algumas bacias foi que fez elevar a ENA nos últimos dias, mas a gente já entra numa recessão para as próximas semanas. Para a bacia do Rio Grande, a gente está com o 44º maior valor do histórico e a previsão mensal abaixo da MLT, com 92% da MLT. Pode ir, por favor. Para a bacia do Rio Paranaíba, a previsão mensal está bem abaixo da MLT, 77%, e a gente observa que, mesmo com a chuva que ocorreu no final do mês de agosto, com essa elevação, mesmo assim, isso não se manteve, e para as próximas semanas, tanto o limite inferior, superior e o valor estimado, a gente está bem abaixo da MLT. Pode passar, por favor. A bacia do Rio Paranapanema está mais próxima do sul, né, então a gente tem uma chuva ocorrida em uma previsão maior do que as demais bacias. A gente observa que a gente está mais próximo da MLT, mesmo assim a mensal ficando em 93%, a gente tem uma previsão diária bem elevada para os próximos dias, mas a partir da próxima semana já entra em recessão. Pode ir. Agora a bacia do Rio Paraná. A bacia do Rio Paraná, a gente tem uma previsão mensal de 95% da MLT, também por conta das chuvas. Para o final da semana, a gente tem uma leve elevação da previsão diária, mas depois volta a entrar numa recessão, e representa a 40º, esse valor, maior valor do histórico de 93 anos. Agora, para a região sul, a gente vem observando, né, chuvas já ocorrendo e previsão de chuvas, que nem a Beatriz falou, para os próximos dias. Então, tanto no Iguaçu quanto no Uruguai, a gente vai ter chuva a partir da próxima semana, no Uruguai com mais intensidade ainda que o Iguaçu. Pode passar, por favor? Então, o acompanhamento diário das ENAs para a região sul, a gente está com o 10º maior valor do histórico, a gente está bem posicionado. A previsão mensal, vocês veem que é quase 200% da MLT, a gente está com 193% da MLT, e a ENA observada teve um acréscimo bem grande, e isso ainda permanece para os próximos dias, mas depois a gente cai, entra em recessão, depois tem um leve acréscimo, mas no geral a gente já começa a ter uma recessão. Agora, as duas bacias representativas da região sul, começando pelo Iguaçu. O Iguaçu, essa previsão de vazão decorrente dessa chuva que está sendo prevista, a gente vê que tem uma elevação, embora depois entre em recessão. Isso já fez com que a nossa previsão mensal ficasse um pouquinho acima da MLT, 105%, e isso representa o 33º maior valor do histórico de 93 anos. Já para o Uruguai, a intensidade é bem maior, né, tanto a ocorrida quanto a prevista, então a ENA ela disparou, né, chegando a observar a 302%, um valor muito alto, e continua subindo a previsão diária. Vocês veem que, em termos de ENA, a gente chega quase aos 30.000 megawatts médio, uns 28.000 aproximadamente, e mesmo caindo, a gente fica com uma previsão mensal de 233% da MLT. Agora, entrando para a região norte e nordeste, a gente não tem chuva para as próximas semanas, o volume é muito mínimo no São Francisco e norte sem chuva. Então, aqui, o acompanhamento diário para o nordeste, previsão mensal está bem abaixo, né, da MLT, 79%. Até o limite superior a gente está abaixo da MLT, isso representa o 25º menor valor do histórico. Agora, acompanhamento para o São Francisco, primeiro iniciando pelos postos, a gente vê que os postos têm um acréscimo, isso se deve devido à defluência lá, que aumentou de Três Marias, fazendo subir os valores dos postos.
principalmente São Romão e São Francisco. Pode passar. Então, o acompanhamento da ENA, a gente tem um acréscimo sim, devido a esse aumento da vazão nos postos, mas mesmo assim a gente continua abaixo da MLT, a previsão mensal de 80%, e isso representa o 26º menor valor do histórico. Já para a região norte, a gente já vinha, em recessão e isso permanece. A previsão mensal, de todos os subsistemas é o mais baixo, 64% da MLT, e isso representa o quarto menor valor do nosso histórico, sem chuva nas próximas semanas. E o Tocantins, que é a bacia mais representativa da região norte, a previsão mensal com 66%, 14º menor valor do histórico, e a chuva que ocorreu, né, no final agora de agosto, início de setembro, bem pouquinha, ainda fez dar uma elevada na ENA, mas ela está em recessão, para as próximas semanas. Pode passar, por favor. Aí aqui a gente tem, né, previsão hidrológica para a próxima semana. A gente tem, a maior parte do Brasil ou abaixo dos 80% ou entre 80% e 120% da MLT. A gente só tem uma previsão acima disso na região norte e no sul do país. O restante a gente está abaixo, em geral abaixo da MLT. Pode passar, por favor. A previsão hidrológica, então, comparando o PMO com a revisão 1 e a revisão 2, ocorrida ontem, a gente tem para a região sudeste um acréscimo desde o PMO saindo de 85% da MLT, agora com 80%. Já para a região nordeste também tem um acréscimo, mas está muito abaixo, né, da MLT. O mesmo ocorre no norte, que a gente sai de 62%. Subiu na revisão 1, mas voltou quase para o patamar do PMO, e só o Sul é que disparou, né. No PMO, eu deixei para falar ele por último, a gente estava com 121%, a revisão 1 ele caiu um pouco, mas agora está fechando a previsão, dessa revisão 2 é com 193% da MLT. Aí agora a previsão hidrológica mensal, né, para setembro e outubro. Outubro, rodando o GEVASP, a gente vê que como sempre, né, o sul com maior dispersão entre os valores para o final do horizonte, e nas demais regiões a dispersão é bem menor, mas mesmo assim, em todas elas, a gente tem uma dispersão bem maior que outros meses anteriores. Pode ir, Bia, por favor. A evolução do armazenamento, né, primeiro a gente mostra para as regiões e depois para alguns aproveitamentos. A gente vê que, estamos abaixo da MLT, né, principalmente nordeste, o norte tá, e o sudeste bem abaixo da MLT. E para alguns aproveitamentos, Bia, por favor, o próximo. Também a gente tem Serra da Mesa, Furnas, alguns aproveitamentos em que o EAR também, a gente pode ver que está abaixo da MLT. Então era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Obrigada e estou à disposição. Devolvo a palavra a você, Diana. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Ângela e Bia. Só vou dar um reforço aqui em relação ao que a Ângela falou, né? Em relação à atualização dos slides, a data, quando a gente for publicar a apresentação, aquela data já vai estar ajustada. Então, a gente finaliza a reunião logo mais e, em seguida, a apresentação já estará disponível no Sinteg para consulta de todos. Então, agora eu vou chamar o Leonardo para finalizar as apresentações desse primeiro bloco, para falar um pouco sobre a operação hidráulica. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu imagino que vocês já devam estar vendo, Leonardo Tristão. Vou falar um pouquinho dos destaques aqui da operação hidráulica dessa semana. Como de costume, a gente traz no primeiro slide as salas de crise e acompanhamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento. A gente tem atualmente
funcionando a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, temos a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco. Aqui no Paraíba do Sul, a gente tem o GAOPS e o GTLH, e temos o Sul, a sala de crise da região Sul. Aqui do lado a gente tem a nossa agenda de reuniões, então a última reunião no Paranapanema aconteceu no final de agosto, 31 de agosto, a próxima será no dia 28 de setembro, a sala do São Francisco aconteceu ontem, dia 5 de setembro, a próxima será dia 3 de outubro, a sala de crise do Sul, a última aconteceu dia 23 de agosto, a próxima estava marcada para o dia 20/9, mas agora, sexta-feira, foi convocada uma sala extraordinária, então no dia 8 teremos uma sala do Sul extraordinária, ela pode ser acompanhada pelos canais da Agência Nacional de Águas no YouTube. E no Tocantins a gente tem, a última sala ocorreu no dia 30 de agosto, e a próxima sala será no dia 27 de setembro. Mostrando um pouquinho aqui do que foi levado na sala do acompanhamento do Sistema Hídrico de São Francisco, que ocorreu no dia 5 de setembro, ontem. Foi levado um pouco uma simulação que foi feita tanto para Três Marias, quanto para Sobradinho. Essa simulação tem como prerrogativa ali o atendimento das defluências mínimas estabelecidas pela Resolução ANA 2081 de 2017. Na simulação foi ali observados a preservação dos recursos armazenados nesses dois reservatórios, o atendimento das demandas de usos múltiplos e as condições energéticas do sistema. Então, para Três Marias, a gente trouxe aqui a expectativa de estar utilizando como política de defluência para setembro e outubro, no patamar ali médio de 850 metros cúbicos por segundo de defluência, tanto para setembro quanto para outubro. Então, a gente vê aqui que o reservatório sai 78,4%, em outubro ele inicia o mês de outubro cerca de 66,5% e finaliza o mês de outubro ali no mês de novembro, ele já estaria abaixo de 60%, com 56,8%. E aí nessa condição aqui, o reservatório de Três Marias estaria operando na condição de atenção, né? Já para Sobradinho, a gente tem, foi considerado para o mês de setembro uma média diária de 1.250 metros cúbicos por segundo, para outubro também esse mesmo valor, 1.250 metros cúbicos por segundo, já para Xingó, 1.150, tanto para setembro quanto para outubro. Então, o que a gente tem para Sobradinho é que o reservatório parte ali de 70,6%, inicia outubro com 66,7% e inicia novembro acima de 60%, por isso numa condição normal de operação. Tá? Então, essa é a expectativa, utilizando esses recursos. É claro que isso varia conforme a afluência, mas estabelecendo esses dois valores de política de defluência, para Três Marias, 850, e para Sobradinho e Xingó, 1.250 e 1.150, a gente tem esses resultados lá para novembro. Diana, era isso que eu tinha para apresentar, eu devolvo a palavra e fico à disposição. Obrigada pela apresentação, Leonardo. Então, com essa apresentação sobre a operação hidráulica, finalizamos as apresentações desse primeiro bloco. Vamos para o intervalo de 5 minutos, e em seguida voltaremos para a resposta de alguma pergunta que pode ter chegado no fórum, no chat, e também para continuar com as apresentações dessa reunião. Até já.
Olá, pessoal, boa tarde novamente. Então, retornamos aqui para esse segundo bloco de apresentações, e antes de darmos início à continuação das apresentações, eu vou ler uma pergunta que recebemos aqui no chat, é o do Luiz Pereira, da Comerc. E a pergunta é o seguinte: boa tarde. Gostaria de saber onde estão sendo divulgadas os prévios sombra que utilizam o modelo EC45. Adicionalmente, é possível divulgar os dados de entrada do AC45 diariamente, mesmo na ausência dos resultados referentes à remoção de viés e posterização? Para responder essa pergunta, eu vou chamar a Lilian. Lilian, pode me ajudar? Obrigada, Diana. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Então, Luiz, a gente disponibiliza esses arquivos do SMWF toda segunda e quinta. Assim que a gente tiver os produtos disponíveis lá no Sintegre, a gente vai passar a disponibilizar diariamente. Mas com o código disponibilizado, vocês já conseguem rodar também. E ressaltando também que isso não impacta a rodada diária, né? Então, em seguida, a gente vai passar a disponibilizar assim que tiver o produto lá no Sintegre, a gente também comunica por meio de notícia no Sintegre. Obrigada. Obrigada, Lilian. Então, agora vamos dar sequência às apresentações dessa reunião. Então, para a primeira apresentação desse segundo bloco, eu vou chamar o Lio para comentar um pouco sobre a previsão de carga para a programação diária da operação. Obrigado, Diana. Vou começar o compartilhamento da tela aqui. Acredito que vocês estejam vendo a tela já. Começando aqui, primeiramente, um pequeno aviso, né? Dada a antecipação da reunião, a gente está trazendo apenas os últimos 5 dias aí, que foram para não ter sobreposição das apresentações, né? A gente está trazendo o resultado aí desde sexta-feira, dia 1º até ontem. Aqui, apresentando primeiramente o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente teve uma anomalia bem grande de temperaturas, né, com uma segunda-feira bem quente e a madrugada de segunda para terça ainda mais quente, que causou essa distorção no perfil de carga, e depois, com a entrada da frente fria, aí, a carga foi cedendo, e essas foram as principais ocorrências aí que a gente teve aí no Sudeste, principalmente São Paulo e Rio, tá? 84% dos desvios ficaram em até 3%, o MAP de 1,85%, 28% de desvios até 1%. Seguindo para o subsistema sul, esse sim sofreu bastante com chuvas e temperaturas elevadas aí durante o final de semana. A frente fria já começou a dar uma atuação aí mais na segunda-feira, vide a distorção do perfil de carga com a ponta aí das 7 horas da noite bem mais baixa do que a ponta das 11 ou das 13 horas, né, que é o geralmente que a gente vê aí nos dias úteis normais, né, tipo nessa sexta-feira aqui. Mas ficou bem difícil aí fazer a previsão dadas essas distorções, principalmente provocado por chuvas e altas temperaturas, e depois a passagem da frente fria, né, que reduziu bastante a temperatura por lá. Só mais um comentário de atipicidade: a terça-feira veio mais baixa que a segunda, né, que normalmente não ocorre, então isso justifica aí parte dos nossos desvios aí, com 43% de desvios até 3%, um MAP de 3,53%. Seguindo para o subsistema Nordeste, a gente teve uma forte redução aí apenas no domingo, provocada aí por chuvas, principalmente em Alagoas, Pernambuco e Bahia, tá? Mas essa foi a única ocorrência, os restos dos outros dias vieram bem alinhados aí com a previsão, 75% de desvios até 3%, um MAP de 2,34%. No norte não registramos grandes variações, aí o sistema tem vindo bem comportado conforme as últimas semanas. Apesar de volatilidades locais de consumidores livres, a gente teve uma boa acurácia aí na previsão de carga. 98% dos desvios ficaram em até 3%, um MAP de 1,27%, 45% de desvios até 1%. E quando a gente integraliza todos os subsistemas no SIM, né, a gente vê que os maiores desvios foram provocados justamente nos dias de ocorrência aí de chuvas e temperaturas altas, principalmente aqui por causa de temperaturas altas em São Paulo e Rio, e aqui na passagem da frente fria, né, que foi esse desvio aqui de um pouco mais de 3%. Mas foram eventos pontuais aí que trouxeram assim, um bom resultado para a semana, apesar desses eventos pontuais, né, 97% de desvios até 3%, um MAP de 1,14% e quase 50% de desvios até 1%. Bom, Giana, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Fico por aqui e muito obrigado. Eu que agradeço, Lio, pela apresentação. Vamos agora, então, para a segunda apresentação desse segundo bloco. Vai ser a apresentação sobre a previsão de carga para a programação mensal da operação, e eu chamo o Eric para conversar um pouquinho com a gente.
Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento da tela. Bom, continuar no assunto de previsão de carga, agora falando do âmbito semanal. Primeiro, falando dos destaques meteorológicos que embasaram nossas previsões para essa semana. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, é esperada a passagem de 2 frentes frias ao longo dessa semana nas capitais desses subsistemas, que vão causar oscilações nas temperaturas ao longo de toda a semana, com aquele comportamento típico de frentes frias, onde tem uma pré-frontal acompanhando a frente fria, onde há o aquecimento e depois o resfriamento com a atuação da frente fria. E um destaque também é a expectativa de ocorrência de precipitação, principalmente nas capitais da região sul. E os subsistemas Nordeste e Norte seguem em estabilidade em relação ao comportamento observado nas últimas semanas, com baixos totais de precipitação e temperaturas máximas próximas aos 30 graus em todas as capitais desses subsistemas. Passando agora para o acompanhamento da carga, lembrando que a semana 2, a semana atual, nós estamos com dado verificado de carga até a segunda-feira, anteontem, dia 4, e de terça a sexta temos valores estimados de carga até o fechamento da semana operativa. Com isso, a semana no subsistema Sudeste Centro-Oeste, a semana 2 está sendo estimada com fechamento em 41.725 megawatts médios, apresentando assim um desvio de 3,3% em relação à nossa previsão realizada na última semana. Apesar do feriado dessa quinta-feira, a carga dessa semana está sendo projetada com um valor superior à semana anterior, que ocorreu bastante dias a menos, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, mesmo com o feriado, a carga dessa semana está vindo acima da semana anterior. Para as próximas semanas, não foi realizado nenhum tipo de ajuste, da semana 3 até a semana 6, e com isso, o fechamento do mês de setembro para o Sudeste Centro-Oeste está com o valor de 42.724 megawatts médios, apresentando assim um valor 0,9% superior à nossa previsão realizada no PMO. Passando agora para o subsistema Sul, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 11.528 megawatts médios, um valor 3% abaixo da nossa previsão realizada na última semana. Esse valor baixo se explica muito em função das chuvas que ocorreram, que estão ocorrendo na região ao longo da semana, e também que na semana atual as temperaturas mínimas das madrugadas não foram tão baixas quanto na semana anterior, portanto não foi observada a carga de aquecimento, que é típica dos estados do sul em algumas épocas do ano. Para a próxima semana operativa, realizamos um ajuste de 2% na nossa previsão, reduzindo 2%, sendo previsto um valor de 12.229 megawatts médios, e da semana 4 até a semana 6 não foi realizado nenhum ajuste. Com isso, o mês de setembro está sendo estimado com fechamento em 12.251 megawatts médios, apresentando assim um desvio de menos 1,1% em relação à nossa previsão original do PMO. Bom, passando agora para o Nordeste, a semana 2, semana atual, está vindo bem ajustada de acordo com a nossa previsão, sendo estimado com fechamento de 11.987 megawatts médios, com desvio de menos 0,8% em relação à nossa previsão realizada na última semana. E como a carga está vindo bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste para as demais semanas do mês. E com isso, o mês de setembro está sendo estimado em 12.418 megawatts médios, apresentando um valor assim 0,3% superior à nossa previsão original realizada no PMO. O subsistema Norte, mais um que a semana está vindo bem ajustada, bem próxima à nossa previsão, sendo estimado com fechamento em 7.530 megawatts médios, valor 0,3% acima da nossa previsão da última semana. E, bem semelhante ao Nordeste, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste para as próximas semanas do mês, devido à carga ter vindo bem ajustada nessa semana. E para o fechamento do mês de setembro, está sendo estimado com 7.682 megawatts médios, apresentando assim um desvio de 1,4% em relação à nossa previsão original do PMO. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, no somatório dos subsistemas, a semana em curso
está apresentando um desvio de 1,2% em relação à nossa previsão realizada na semana anterior, com um valor estimado de 72.770 megawatts médios, e com a semana 1 verificada, a semana atual estimada, e as previsões para as próximas semanas, tendo apenas o ajuste no subsistema sul na semana 3, nas demais não foi realizado nenhum ajuste em nenhum subsistema. O fechamento do mês de setembro para o Sistema Interligado Nacional está com um valor de 75.075 megawatts médios, o valor apenas 0,5% superior à nossa previsão original realizada no PMO. Bom, finalizo minha apresentação, devolvo a palavra a você, Diana. Boa tarde, obrigado. Obrigada pela apresentação, Eric. Então, agora vamos para a última sequência, né, de apresentação desse bloco. É a apresentação realizada pela Gerência de Programação Mensal, sou eu mesmo que vou apresentar. São apresentações referentes aos resultados da revisão 2 do PMO de setembro, e em seguida vou comentar um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes. Então, começando, né, sobre os resultados da revisão 2, inicialmente não vou nem entrar no resultado de fato, né, do DECOMP. Primeiro, em relação aos pontos de atenção referente aos dados de entrada. Então, na semana passada, chegamos a receber alguns questionamentos por conta desse despacho 3.232 da ANEEL, que foi publicado na sexta-feira, referente a como que seria a representação nos modelos referente a essa suspensão da operação comercial das unidades geradoras de 11 e 19, da usina hidrelétrica de Tucuruí. Chegamos a responder que estaríamos avaliando, né, ao longo da semana para ver a melhor forma de representação. Então, trouxe aqui nessa apresentação um slide demonstrando a informação. Então, a conclusão que chegamos é que, até o momento, né, a melhor apresentação que daria para ser feita era a consideração da indisponibilidade dessas unidades geradoras, considerando que esses SGIs estão válidos até o final do ano. Então, temos aqui uma imagem de cada informação, né? Só para fins de contextualização e informação para todos. Então, recebemos via WebPMO, que o WebPMO é a ferramenta oficial para o envio de dados, para o horizonte de curto prazo do PMO, que são os dados que a gente considera no modelo DECOMP. Então, né, inicialmente temos aqui o extrato dessas intervenções das unidades geradoras 11 e unidade geradora 19 da usina hidrelétrica de Tucuruí. Temos aqui a indicação do número dos SGIs que estão em execução, e assim como a data prevista de término, que atualmente essa previsão que está no sistema é para dezembro de 2023. Depois que a gente publica, depois que a gente roda o DEC do DECOMP, tendo já os resultados, a gente sempre faz a publicação do DEC preliminar. Em seguida, fazemos a publicação também do arquivo dos agentes, para fins de compatibilização. Os agentes podem dar uma olhada para ver se a gente considerou as informações que foram enviadas no DEC. Então, dentro do arquivo do agente da Eletronorte, que é o agente responsável pela usina de Tucuruí, temos um arquivo TXT da Eletronorte, e dentro desse arquivo tem diversas informações que a gente recebe, e uma dessas informações é a manutenção da usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, a gente recebe dessa forma no sistema, depois a gente transforma essa informação em arquivo texto, que é o arquivo que é utilizado para a elaboração de todos os blocos que são atualizados no DADGE. Então, só para a questão de referência aqui, quando transformamos essa informação em arquivo texto, a unidade geradora 11 de Tucuruí é referente a esse conjunto 2, máquina 11, que é de acordo com o conjunto presente no IDRE, que é o arquivo de cadastro de usinas hidrelétricas, e a unidade geradora 19 é essa conjunto 3, máquina 7. E aí, a data início e fim de manutenção, no caso, nesse arquivo texto, ele fica sempre truncado entre o início do estudo, que a gente está começando no dia 9, no próximo sábado, e o final do estudo, que nesse caso é o final de outubro. Então, recebemos a informação do agente pelo PMO e consideramos essa SGI na construção do bloco MP, onde temos o fator de disponibilidade aí das usinas, de todas as usinas hidrelétricas, de acordo com as informações de manutenção recebidas de todos os agentes. Então, para essa revisão, foi dessa forma que a gente
viu que era possível representar essa suspensão da operação comercial dessas 2 unidades geradoras. Então, entrando nos resultados, de fato, né, temos a indicação aqui do CMO por subsistema e por patamar de carga, obtivemos o CMO 0, assim como a gente já vem obtendo aí, tem um tempinho. E fica indicado também nesse diagrama quais foram os limites que atingiram os limites de intercâmbio que atingiram o valor máximo. Em relação a também separação aqui por patamar de carga. Então, no patamar de carga pesada, atingimos o valor máximo na NESE, no FNEM e na exportação Nordeste, assim como no patamar de carga média também, e no patamar de carga leve, apenas o FNEM que pegou, e somente no limite conjuntural, onde a gente faz a consideração de redução no limite por conta de algum desligamento na rede que afete esse limite. E com esse CMO, não temos expectativa pelo DECOMP de despacho térmico por ordem de mérito, lembrando que essa indicação aqui, essa tabela traz a informação do DECOMP, e diariamente a gente tem essa informação atualizada pelo DECEM, então esse é um valor apenas de referência. Então, de acordo com as informações recebidas e foram enviadas pelos agentes, temos um montante aí para a próxima semana operativa de cerca de 4,3 gigawatt médios de inflexibilidade para a próxima semana. Nessa revisão 2 do PMO de setembro, nós estamos comandando o despacho para as usinas da GNL referente à semana de 11 de novembro a 17 de novembro. Ainda continuamos com o benefício GNL calculado de R$0 por megawatt-hora, então não há expectativa de comando de despacho antecipado para as 3 usinas dessa modalidade de operação. Entrando na energia armazenada por subsistema, temos um gráfico aqui para cada subsistema, com a indicação do nível do armazenamento inicial, que começamos o estudo na 0 hora do sábado, e a previsão para o final do mês em questão, que é o final de setembro. Então, o subsistema Sudeste, iniciamos o estudo com 77,4% da energia armazenada do subsistema, com a expectativa pelo decompo da gente finalizar o mês de setembro em 73,5%. Um pouco depois desse gráfico de linha contínua, temos um gráfico aqui mostrando a dispersão dos cenários. Então, a expectativa, de acordo com o decompo, considerando os cenários do mês de outubro, é que a gente finalize o mês de outubro entre 79,8% e 65,3% da energia armazenada no subsistema Sudeste. No subsistema Sul, começamos o estudo aí com 89,1%, e a expectativa de finalizar o mês de setembro com 91,7%, e finalizando o mês de outubro entre 66,5% e 98,4% da energia armazenada do subsistema. No subsistema Nordeste, começamos o estudo com 71,6%, com a expectativa de finalizar o mês de setembro em 69,2%, e o final de outubro variando entre 61,7% e 71,3%. E, por fim, subsistema Norte, iniciamos o estudo com 78,9% da energia armazenada do subsistema, com a expectativa de finalizar em 71,5% no dia 30 de setembro. E aí a dispersão aqui dos cenários bem pequena, variando de 57,4% a 57,8%. Em relação à importação de energia, para a próxima semana operativa, nós não recebemos oferta de importação nem do Uruguai nem da Argentina, lembrando que essa informação ela não é considerada como dado de entrada nos modelos energéticos. E agora eu entro no assunto das intervenções energéticas relevantes. Trazemos até um período um pouquinho maior, né, considerando a semana, já considerando as intervenções que iniciam amanhã, dia 7 de setembro, não só no sábado, dado que a gente está antecipando essa reunião para hoje. Então, só lembrando sempre, né, qual é o critério de relevância, então, para essa reunião, nós trazemos as intervenções que ocorrem em unidades geradoras de usina de grande porte ou que altere algum limite sistêmico. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos o destaque para a intervenção na usina de Teodomiro Carneiro Santiago, para ensaio do autorrestabelecimento no dia 9 de setembro. Temos também manutenção na unidade geradora 1 de Luiz Carlos Barreto, para manutenção corretiva no período de 7 até dia 11 de setembro. A unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Itaipu, do setor de 50 Hz, que está uma manutenção programada de 11 a 22 de setembro.
A unidade geradora 4 e 9 da usina hidrelétrica de Jupiá, uma manutenção por conta de limpeza de grade de tomada d'água, que está programada para o dia 8. A unidade geradora 1 de Luiz Carlos Barreto, foi uma manutenção corretiva, que está programada para o período de 7 a 11, essa acabou ficando repetida aqui. Luiz Carlos Barreto ficou repetida aqui, depois, quando fomos publicar a apresentação, a gente tira essa duplicidade. E finalizando aqui no Sudeste, a usina hidrelétrica de Furnas, a unidade geradora 7ª, manutenção corretiva, que está programada para o período de 9 até 11 de setembro. Os destaques para o Subsistema Sul, temos manutenção para as unidades geradoras 1 e 2 da usina hidrelétrica de Campos Novos, no dia 10 de setembro, e manutenção nas unidades geradoras 1, 2 e 3 da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, nos dias 8 e 9. E finalizando, então, Subsistema Nordeste, temos manutenção na unidade geradora 1 e 2 da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, no dia 8 de setembro, e para o Subsistema Norte, não tem nenhuma intervenção energética relevante para esse período indicado. Antes de finalizar a apresentação, eu vou reforçar aqui só uma informação da Gerência de Programação Mensal. Não sei se todos acompanharam, mas na reunião do PMO a gente tem 2 dias de reunião, né? Um primeiro dia onde a gente fala sobre os principais dados de entrada, e o segundo dia, na sexta-feira de manhã, onde nós apresentamos os principais resultados da rodada do PMO. Então, é só para reforçar que a gente chegou a apresentar essa informação, então estamos passando por revisões de produtos e processos dentro da gerência, e vimos a necessidade aí que seria interessante a gente criar essa ferramenta esse produto de ferramentas auxiliares para o PMO. Então, inicialmente, colocamos nesse produto esses arquivos, o HydroEdit e o VazEdit, que eu acredito que muitas pessoas já tenham até acesso a esses programas. Disponibilizamos também uma planilha informativa sobre os patamares de carga que estão válidas nesse ano operativo de 2023, e também a planilha de resultados para o Decomp, que era uma planilha que a gente publicava junto com o deck, o ZIP com o deck de resultados, e aí a gente não está passando mais a publicar essa planilha junto com os arquivos de resultados do Decomp, mas ela está disponível nesse produto de ferramentas auxiliares para quem quiser carregar esse resultado. E, além disso, a gente também descontinuou a atualização do histórico do CMO que estava dentro desse macroprocesso da programação mensal da operação. Lembrando que esse produto ele também está disponível no portal de dados abertos. A informação, né, com o histórico do CMO está disponível em dados abertos, tem no site público do ANS também. E o histórico até o último mês vai ser mantido no Sintegre, a questão só que a gente não vai atualizar mais. Então, esse histórico do CMO que está no Sintegre tem um histórico desde 2002, e esse dos dados do portal de dados abertos e do site público é desde 2005. Então, só para reforçar esse aviso que foi dado, né, na reunião do PMO, só para reforçar também que toda vez que a gente for fazendo alguma atualização do processo, alguma revisão, qualquer coisa, a gente sempre tenta trazer aqui na reunião para dar aviso a todos com antecedência, e também se tiverem alguma necessidade de repente, a gente incluir algum produto adicional nesse produto de ferramentas do PMO, a gente está sempre à disposição aí na central de relacionamento com os agentes e podem mandar sugestões por lá. Então, finalizo aqui as apresentações do segundo bloco. Vamos para o intervalo, mais 5 minutos, para a avaliação das perguntas, e depois voltamos para o último bloco de apresentações.
Olá, pessoal, boa tarde novamente. Nesse último bloco recebemos apenas uma dúvida, a dúvida enviada pelo Leonardo Fini, do Banco ABC Brasil, e a pergunta é o seguinte: Olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber se há, além do arquivo de variação de carga em Excel, que recebemos todas as quintas, se há algum arquivo utilizado nos DECs onde podemos consultar a carga semanal verificada da semana anterior, ou se é somente com essa planilha. Obrigada. Então, para ajudar a responder essa pergunta, eu vou chamar o Eric. Oi, boa tarde, Ana. Boa tarde, Leonardo. Obrigado pela pergunta. Bom, esses valores de carga semanal, eles são apresentados aqui nas reuniões semanais e publicados no Sintegre e nos relatórios, né, na nota técnica e no sumário executivo. E, além disso, também eles podem ser calculados através da carga horária disponibilizada no portal de dados abertos do ANS. Bom, lá são os mesmos dados que são disponibilizados no sumário e na nota técnica. Bom, qualquer dúvida adicional pode ser encaminhada pela central de atendimento, que vamos estar à disposição. Obrigado, Diana. Obrigada, Eric. Então, agora vamos entrar no último bloco de apresentações. E para falar um pouco sobre os destaques de limites elétricos em principais intervenções elétricas, eu chamo o Fernando Viana, da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, para falar um pouquinho com a gente. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Então, começar aqui, então, essa parte da apresentação sobre os limites elétricos, vai para a programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, a primeira intervenção que nós temos é uma intervenção lá no Complexo Madeira, no polo do bipolo do Madeira, que vai ocorrer aí das 8 horas do dia 13, quarta-feira, às 8 horas do dia 18, segunda-feira. Vai ser realizar manutenções preventivas, por isso a gente vai, para o sistema não suportar a perda de dipolo lá, dipolo do Madeira, que vai ser adotado os limites aí de FNS mais FNS menor ou igual a 12.100 MW, dipolo 2 menor ou igual a 1.575 MW e dipolo 1 menor ou igual a 1.575 MW. Na sequência, temos agora a intervenção no polo 1 do bipolo Xingu Terminal Rio, que vai ocorrer das 7 horas às 17 horas dos dias 4/9 e a 9/9, uma intervenção diária. Então, é manutenção preventiva também. E com isso a gente vai ter que adotar as restrições do fluxo Xingu Estreito mais fluxo Xingu Terminal Rio entre 2.000 e 3.000. Então deverá ter um FNS mais FNS de 10.900, FNS de 4.800 e FNS 7.200, né? Para o fluxo Xingu Estreito mais Xingu Terminal Rio entre 3.000 e menor ou igual a 4.000, FNS mais FNS de 9.900, FNS de 4.400 e FNS de 6.900. E Xingu Estreito mais Xingu Terminal Rio entre 4 e 5.000, FNS mais FNS de 8.900, FNS de 4.000 e FNS 6.900. Então, na sequência, temos agora o polo 2 do bipolo Xingu Terminal Rio, que vai ocorrer das 7 às 17, também diariamente, dos dias 11/9 a 14/9, e das 7 horas do dia 15 às 3 horas do dia 16/9. Também para manutenção preventiva. E as restrições são as mesmas da intervenção passada. Temos agora uma intervenção agora no elo CC de Foz e Biúna, no conversor 5 de 500 kV, que vai ocorrer aí das 7 horas do dia 11 às 16h30 do dia 15. E para isso vamos ter que adotar a limitação aí no elo de 4.698 MW. Agora também a conversor é 5, agora no Daylight de Biúna, que vai ocorrer das 7 horas e 15 minutos do dia 11 às 16 horas e 15 do dia 15, e será adotada a limitação de 4.698. Temos a intervenção anual também do Polo 3, 600 kV Biúna, Foz do Iguaçu, das 7 horas e 15 minutos do dia 11/9 às 16 horas e 45 do dia 14/9, onde vai ser aí
realizar a desmontagem de tubulação do sistema, sprinkler, retirada de vegetação na área interna dos bancos dos filtros do polo. Então, para que não haja risco da abertura da interligação norte-sudeste na via de um dos polos Foz do Iguaçu e Biúna, né, deverá ser limitado. Para FNS menor que 1.800, o LCC deverá ser menor que 3.890 MW. Para FNS menor que 2.100 MW, o LCC deverá ser menor que 3.500 MW. E para FNS menor que 2.500 MW, o LCC deverá ser menor que 3.300 MW. Na sequência, outra intervenção lá no polo 3 de Ibiúna Foz também. Essa vai começar das 7h15 do dia 11 às 16h45 do dia 12, terça-feira. E isso daí é para manutenção no sistema de resfriamento, alisamento e nos painéis de proteção e controle do polo. Então, para que não haja risco da abertura da interligação norte-sudeste, na perda dos bipolos Foz do Iguaçu e Biúna, deve ser limitado a FNS menor que 1.800 e LCC menor que 3.890. Se FNS menor que 2.100, o LCC deverá ser menor que 3.500, e se o FNS menor que 2.500, o LCC deverá ser menor que 3.300 MW. E, por fim, temos agora na interligação sul-sudeste, uma intervenção na LT 765 Itaberati e Juco Preto, que vai ocorrer das 7h do dia 4/9, segunda-feira, às 17h do dia 22/9, sexta-feira. E essa é a etapa 1 da substituição da cadeia completa de ferrais isoladores degradado por corrosão na linha, né? Então, para que o sistema suporte a perda dupla de Itaberati e Juco Preto C2 e C3, deverá ser dotado da restrição de RSE menor ou igual a 9.000 MW. E aqui eu termino a minha parte da apresentação. Obrigado pela atenção. Devolvo a palavra para a Diana. Obrigada, Fernando. Dando continuidade, então, e finalizando as apresentações dessa reunião, eu chamo o Carlos Eduardo para fazer a apresentação da gerência de programação diária, falando um pouco sobre a política operativa da última semana. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. A gente vai falar da política operativa, do período que iniciou dia 2 até a data de hoje. Inicialmente, vamos mostrar aqui os resultados dos semiós. Está vendo, Diana? Alô? Diana? Oi, Cadu, essa apresentação não está aparecendo na tela, não. Ah, não. Só um minuto, vou compartilhar novamente. Só um minutinho. Oi, Diana? Oi, estou te escutando. Vai aparecer ou não? Não, ainda não. Acho que agora foi. Agora foi. Está aparecendo já. Tá. Desculpa aí. Então, temos aqui os resultados de semiose, onde a gente observa os semioses praticamente nulos, com exceção desses picos aqui um pouco significativos em termos de valores, que representam a transformação na subestação de Rio Verde, 230 138 kV, principalmente aqui no Sudeste. O próximo gráfico é o gráfico georreferencial dos semiós por barra, às 17 horas do dia 6. E observamos também exatamente os mesmos valores da subestação lá de Rio Verde. Aqui também é uma outra forma de representação de bloco spot, e observamos também dispersões desse fluxo de transformação em Rio Verde. São esses pontos aqui de dispersão, em regra semiós zerados. Na próxima transparência, a gente mostra os resultados de geração agora posto no mercado, comparando agora o D100 com o PVP.
onde observamos aqui para os subsistemas centro-oeste, sudeste e centro-oeste. Diferença na geração hidráulica devido à política operativa diferenciada na programação e o Unit Commitment realizado também na programação. Em termos de geração térmica, observamos despacho por inflexibilidade das termoelétricas de Termorrio, Cubatão, Carquei 13 e Santa Vitória, e também devido à exportação comercial nas mesmas usinas de Termorrio e Cubatão. No sul, o mesmo motivo se apresenta na geração hidráulica, também política operativa e Unit Commitment. Já na despacho térmico, a diferença se apresenta na inflexibilidade do complexo de J. Lacerda e por inflexibilidade e exportação também. No Nordeste, a política operativa diferenciada na Bacia de São Francisco, onde temos uma política de operação minimizada, e na termoelétrica, a inflexibilidade e também a exportação na termoelétrica de Thelma, Bahia. No subsistema norte, a geração hidráulica novamente volta a ser o diferencial à política operativa e Unit Commitment. E despacho térmico, praticamente não observamos diferença entre os dois, o D100 e a programação. Aqui temos os resultados médios nesse período de 2 a 6, e o despacho térmico do SIM está em torno de 5 GB, e 91% é representado por inflexibilidade e 9% por exportação. Em termos de intercâmbios, só observamos intercâmbios para a Argentina, e, com exceção do dia 3, onde não houve, e se deve à geração térmica não havendo a EVT nesse período. O balanço energético na programação, o subsistema sudeste, ele se observa um subsistema importador, né, de energia, e onde se observa a modulação de geração hidráulica modulando a carga, né, e essa geração de hidrelétrica principalmente ocorreu nas bacias do Grande, Paranapanema, Baixo Paranaíba, e de acordo com a alocação possível, né, de possibilidade de alocação de carga. E em termos também observamos aqui, no Paraná, o atendimento de ponta ocorreu com as usinas do Paraná. No sul, ele é um subsistema francamente exportador de energia, geração de hidrelétrica também, né, modulando o atendimento à carga, e representada essa geração principalmente nas bacias do Iguaçu, Uruguai, Japuí, e conforme o atendimento de carga e controle do nível de reservatórios. O subsistema Nordeste também é um subsistema exportador de energia, com predominância de geração nas fontes renováveis, utilização, como a gente disse anteriormente, minimizada na bacia de São Francisco, respeitando as restrições hidráulicas e eventualmente, utilizando esse recurso para atendimento à carga, principalmente em momentos de maior carga. No norte, finalmente, é um subsistema que se mostrou
importador de energia e redução gradual de disponibilidade energética, onde as gerações das usinas foram dimensionadas para atendimento na carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. Em termos de fluxo de energia entre os mercados, destacamos aqui que a carga do SIM foi de aproximadamente 73,6 GB e observou um aumento de 900 MB em relação à semana anterior. A geração total de MMGD no SIM foi de aproximadamente 3,6 GB, sendo o subsistema Sudeste Centro-Oeste o de maior montante, chegando a aproximadamente 1,9 GB. Geração eólica de aproximadamente 13 gigawatts médios na região Nordeste, representando um aumento de aproximadamente 3,1 gigawatts em relação à semana anterior. E exportação nos bipolos do Madeira em torno de 550 megawatts e no bipolo do Xingu, os bipolos do Xingu em aproximadamente 200 megawatts médios. O Sul se mostrou com perfil exportador de energia no montante de 1,8 gigawatts. E exportação comercial para a Argentina de energia no montante de 416 megawatts médios. E, finalmente, Itaipu, uma geração de 6,8 gigawatts médio, com uma redução de aproximadamente 400 megawatts em relação à semana anterior. Aqui a curva de acompanhamento que temos mostrado do reservatório da usina de Tucuruí, hidrelétrica de Tucuruí, aqui no dia 5 de setembro. Aí observamos aqui que a curva prevista indicava um armazenamento para a data do dia 5 em 82,62%. Todavia, o armazenamento verificado chegou a 70,88%, cerca de 11,74% abaixo do previsto. Por fim, a política operativa de 9 a 16, onde observamos aqui o subsistema Sudeste, geração hidráulica, preservando as cabeceiras do Paranaíba, explorando, como a gente disse, as bacias do Grande, Paranapanema, Paraná e Foz do Paranaíba. Exploração das usinas de Tocantins para controle de nível dos reservatórios. Para o subsistema Sul, explorando a geração das bacias do Iguaçu, Uruguai e Japuí, para controle de nível também, havendo previsão de chuvas, como foi dito aqui pela Beatriz, em todas as bacias da região. A previsão de EVT no período de carga mínima de domingo. Para o subsistema Nordeste, foi a utilização minimizada dos recursos da bacia de São Francisco. No Norte, houve uma redução, embora gradual, da disponibilidade energética e gerações de usinas dimensionadas para atendimento da carga pesada e nos limites elétricos sistêmicos. Com isso, eu encerro a apresentação, Diane, e retorno para você. Obrigada pela apresentação, Cadu. Então, agora a gente vai para o último bloco, para o último intervalo, e em seguida a gente se encontra no último bloco. Até mais.
Olá, pessoal, boa tarde. Nesse último intervalo não tivemos nenhuma pergunta adicional, então vamos encaminhando aqui pelo encerramento da reunião. Agradeço a participação e a presença de todos. Encerro essa reunião com o lembrete de que as próximas reuniões semanais de programação da operação, realizadas no mês de setembro, elas serão sempre às sextas-feiras. Serão no dia 15 e no dia 22 de setembro. E reforço também que dúvidas adicionais podem sempre ser enviadas através da central de relacionamento com os agentes, que todas as equipes aqui do ENSE ficam disponíveis para respondê-las. Então, desejo um bom feriado para todos e na próxima semana estaremos por aqui novamente. Obrigada.